Oi, sexto B. Vamos lá, né? Mais uma aula de ciências. Aqui é a professora Roberta. E chegamos no último módulo da nossa apostila de número 2, certo? Vamos finalizar esta apostila. Então, se você não pegou a apostila, já sabe. Vai lá, pega a sua apostila e vamos abrir na página 339, ok? Assunto dessa apostila agora, né, desse módulo 16, as substâncias e suas transformações. E aí tem algumas perguntinhas, né, como sempre, aí na primeira página, mas olha, tem duas imagens muito conhecidas, né, um suco de laranja e ela também está pensando, né, num vidrinho aí, que você já identifica que é um remédio, né, e a vitamina C, né, e ela em cima está escrito assim, ó, o suco de laranja é uma importante fonte de vitamina C, uma substância essencial para o bom funcionamento do organismo. E isso você já sabe, né? Seus pais com certeza já falaram isso para você, né? A importância de tomar um suco natural, um suco de laranja, por conta das vitaminas, né? Então, 3 perguntinhas que tem aí, olha só. Primeira pergunta: a vitamina C, encontrada no suco de laranja, é a mesma substância comercializada em cápsulas de suplementos vitamínicos? Será que é a mesma? Olha a segunda perguntinha. A vitamina C das cápsulas de suplementos vitamínicos é produzida em laboratório? Será que eles não tiraram da laranja, colocaram no comprimido? E aí, como será? E 3. O consumo de vitamina C em cápsulas pode substituir o consumo de alimentos que a contenham? Interessante, né? Durante o módulo, a gente vai discutindo essas perguntas, né? Serão respondidas, ok? Então, vamos lá, vira a página. Você vai para a página 340 agora, certo? As transformações químicas em nossas vidas. Neste módulo, estudaremos a importância das transformações químicas para a produção de novas substâncias. Olha que legal. As transformações químicas estão mais presentes em nossa vida do que imaginamos. Pensa nisso. As substâncias químicas e suas transformações estão presentes em todo lugar. Olha, inclusive no nosso corpo. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nas transformações que ocorreram e ainda ocorrem no seu corpo desde a sua formação no útero da sua mãe até hoje? Pensa aí, você era pequenininho, olha o tamanho que você já está, olha as mudanças que aconteceram no seu organismo. Você parou para pensar nisso? Você já parou para refletir? E olha, aqui tem uma demonstração, né? Olha você na barriga da sua mãe. Você era desse tamanhozinho, com essa carinha, desse jeitinho, tá bom? Nós, né, quando estamos dentro da barriga da mãe, nós passamos por essa fase, né, de desenvolvimento, né, um feto crescendo na barriga. Depois, quando a gente nasce, olha só, você pode ser que tenha mais cabelo, né, tenha tido mais cabelo quando nasceu, menos cabelo, mas o bebê, né, e tinha que chorar para dizer que tá bem. E olha, agora, aqui é um rapazinho, né, então na sequência, olha só, a primeira imagem, um feto de 11 semanas dentro do útero da mãe, depois um bebê recém-nascido e agora um garoto com 10 anos de idade, né? Uma idade aproximada aí a sua, se não for a mesma, né? Então, olha só, durante todo o nosso desenvolvimento, o corpo produz diversas substâncias novas por meio de transformações químicas. Algumas delas são essenciais para o bom funcionamento do organismo, ao passo que outras são necessárias para formar diferentes estruturas. Então, como o cabelo, a pele, os músculos. E a matéria e a energia necessárias para a produção dessas novas substâncias são obtidas como? Comendo, né? Pelo consumo de alimentos. Então, quando você faz aí uma refeição, um lanche, o seu organismo está em busca de matéria e energia para poder fazer novas substâncias, certo? No processo de produção, preparação e digestão dos alimentos,
também estão envolvidas diversas transformações químicas, ou seja, substâncias se transformando em outras. Né? Você come aí um pãozinho, o seu organismo vai digerir para aproveitar o que tem de bom nesse pãozinho. Tem nutrientes, tem energia, vai ser transformado dentro do seu corpo. Então, transformações, muitas estão acontecendo, certo? Agora, olha uma perguntinha aí. As substâncias encontradas na natureza são as mesmas encontradas nos produtos feitos pelo ser humano? E aí? Olha outra perguntinha. A vitamina C, encontrada no suco de laranja, é a mesma encontrada nas cápsulas de suplemento de vitamina C? Essa perguntinha estava lá no começo da aula, né? Será que dá na mesma? É a mesma substância? A vitamina C que está lá na laranja e a vitamina C, quando compra aquelas cápsulas, né, de vitamina para reforçar o nosso sistema imunológico, será que é a mesma? Então, vamos responder já já, tá bom? Olha só. Para responder a essas perguntas, é fundamental conhecer as propriedades físicas das substâncias, como temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade. Você já estudou isso, né? Ainda no 6º ano, você estudou isso lá no módulo 5. Então, para você poder responder essas perguntas, vai lembrar daquele conteúdo, o que é temperatura de fusão, o que é temperatura de ebulição, tá bom? Então, olha só, se separarmos a substância denominada vitamina C dos outros componentes do suco de laranja e a compararmos com a vitamina C encontrada no suplemento, vamos verificar que ambas apresentam as mesmas propriedades físicas, indicando se tratar da mesma substância. Então, se eu pegar lá a vitamina C da laranja, pegar só a vitamina C, certo? E pegar a vitamina C do suplemento e comparar, elas têm a mesma temperatura de fusão, mesma temperatura de ebulição, mesma densidade, certo? Tem outras características, mas vão ser todas iguais, porque é a mesma substância. Agora, olha só, a diferença entre beber o suco de laranja e consumir a cápsula da vitamina C é que no suco, olha que bom, existem outras substâncias também importantes para o organismo, como sais minerais, proteínas, açúcares e fibras. Então, é melhor tomar o suco de laranja, né? Porque tem a vitamina C que você precisa, mas também tem outras substâncias muito importantes para o seu organismo, ok? E aí, já que a gente está falando de vitamina, vamos ver e conhecer algumas vitaminas, né? Então, vitaminas são substâncias essenciais para o bom funcionamento do organismo, beleza? Apesar de o corpo precisar delas em pequenas quantidades, ele é incapaz de produzi-las, sendo necessário obtê-las por meio da alimentação. Então, tem que se alimentar bem para conseguir essas vitaminas. Veja que o seu corpo não fabrica, você precisa ingerir, e ingerir bons alimentos, né? A tabela a seguir apresenta algumas vitaminas, exemplos de alimentos em que podem ser encontradas e algumas funções do corpo humano das quais participam. Então vamos lá, ó, primeira vitamina que ele descreve aí, a vitamina A, famosa, né? Onde que eu encontro vitamina A, né? Qual alimento que se eu ingerir eu vou estar colocando vitamina A dentro do meu organismo? Olha, leite, queijo, manteiga, a gema do ovo, pimentão, mamão, cenoura e verduras verdes escuras em geral. Ótimo, uma diversidade boa de alimentos, né, com essa vitamina. Para que ela serve? Olha só, funções que ela desempenha no organismo. Visão, faz você conseguir enxergar bem, tá? Tanto de dia quanto de noite, né? Vai formar as imagens da maneira correta, né? Também participa aí, olha, do crescimento e do sistema de defesa, que é o seu sistema imunitário. Então, se você se alimenta com essa vitamina, né, dos alimentos que você ingere, tem essa vitamina, seu crescimento vai ser ótimo, seu sistema de defesa bom, né, porque vai estar com as células de defesa prontinhas para, né, se protegerem, e você vai enxergar bem, sua visão vai estar em ordem, certo?
Outra vitamina aí, mas já é um complexo, né? Complexo B, porque são várias vitamininhas juntas. Elas são encontradas nos cereais integrais, leguminosas como feijão, soja, grão de bico, lentilha, ervilha, e tem outros tipos de leguminosas, alho, cebola, peixes, crustáceos, ovos, carnes magras e leite. Veja que tem muita opção, né? Então, de repente, você fala assim, eu não como feijão. Mas tem outras opções, como um peixe, como um ovo, né? Carne. Eu não como carne, então vou tomar o leite. Tem outras opções, certo? E aí, para que servem essas vitaminas do complexo B? Formação de hemácias. Hemácias são células do seu sangue, aquelas células vermelhas que transportam o gás oxigênio, tá? Então, formação de hemácias, glóbulos brancos, que são as suas células de defesa, tá? Todas do seu sangue. Também serve para manutenção do sistema nervoso, muscular, digestório e cardiovascular. E além de participar da produção de energia. Então, olha quantas funções importantíssimas essas vitaminas do complexo B, né, realizam no seu organismo. Então, elas são essenciais mesmo. Você precisa ingerir esses alimentos, certo? Lembra que as vitaminas, elas são necessárias em pequenas quantidades, tá bom? Você não vai precisar comer muito alimento, não, tá bom? Elas são necessárias regularmente, todos os dias, em pequenas doses, tá bom? Vitamina C, famosa, e o assunto da nossa aula lá no começo, né? Acerola, nós sabemos, tem muita vitamina C. Depois a laranja, o limão, abacaxi, goiaba, olha quantas frutas, né? E de quebra ainda tem o brócolis. Para que serve? Preservação de ossos, dentes, gengivas e vasos sanguíneos. Olha que importante, tá? Cicatrização fica boa, né? A cicatrização fica legal quando tem vitamina C no seu organismo. E claro, né? O sistema imunitário que vai estar sempre em ordem para te defender, ok? Vitamina D, encontrada em leite e ovos. Vai servir aí para fortalecer ossos e dentes e também para coagulação do sangue. O que é coagulação do sangue? Olha, eu fiz um cortezinho na mão, por exemplo, e o sangue está saindo, porque eu me cortei. Esse sangue precisa parar de sangrar, né? Ele precisa parar de correr. Então, o sangue ele vai coagular. Vai chegar uma hora que ele vai ficar preso na pele, né? Porque tá se formando um coágulo, tá formando uma barreira e para o sangramento, tá bom? Então, isso é coagulação do sangue. É ele formar alguns agrupamentos para parar esse sangramento, certo? E depois a vitamina E, para fechar a nossa tabela, certo? Onde nós vamos ter nos cereais integrais, nas amêndoas, nozes, óleo de milho, óleo de soja e o germe de trigo. Olha as funções, que legal. Retardamento do envelhecimento, sistema imunitário e prevenção de doenças vasculares. Doenças vasculares são doenças dos vasos sanguíneos. Então, se você faz ingestão dessa vitamina E, regularmente, certo? Previne essas doenças dos vasos sanguíneos, ok? Tem mais vitamina? Tem mais vitamina. A lista é bem comprida. Essas são as principais, tá bom? As mais conhecidas e, digamos assim, das importâncias, que têm importância, assim, elas são indispensáveis no seu organismo, tá bom? Mas se você tiver curiosidade, você pode pesquisar e ver toda a lista de quantas vitaminas são e o alimento e a função que elas desempenham no nosso corpo, ok? Agora, olha só. Outra pergunta que foi feita lá na abertura do módulo. Olha qual que foi. A vitamina C, encontrada no suplemento, é produzida em laboratório? Qual será a resposta? A resposta é sim. À medida que o ser humano foi conhecendo com mais detalhes a matéria e suas propriedades e transformações, ele desenvolveu processos e equipamentos capazes de sintetizar diversas substâncias em laboratório, incluindo aquelas que eram encontradas apenas na natureza. E a gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Olha só, chegamos na nossa primeira atividade, ok? E aí nós temos
Alguns alimentos, né, nessas fotografias que seguem aí. Então, tem um copo de leite, suco de laranja, né? Ó, dá uma olhadinha aí. E aí, olha só. Com base na tabela de exemplos de vitaminas apresentados na página anterior e nas fotografias acima, indique pelo menos uma vitamina presente em cada um dos alimentos. Então, você vai colocar leite. Qual vitamina que eu encontro no leite? Volta lá na tabela e vê. Tem uma vitamina? Duas? Três? Não sei, mas coloca pelo menos uma vitamina em cada alimento, tá bom? E aí, organiza. São 5 alimentos diferentes, você vai procurar pelo menos 5 vitaminas, ok? Na questãozinha de número 2, olha só. Você estudou no módulo 15 uma propriedade da matéria que se chama solubilidade. Lembra dela? Algumas vitaminas são mais solúveis em óleo do que na água e vice-versa. Por exemplo, a vitamina A é mais solúvel em óleo, o que significa que ela se dissolve com maior facilidade no óleo do que na água, certo? Suponha que uma indústria de produção de azeite deseja adicionar no seu produto uma vitamina e que tem como opção a vitamina C ou a vitamina E. Analise a tabela de exemplos de vitaminas e responda: qual vitamina se dissolveria melhor no azeite? Então, dá uma pesquisadinha, você vai conseguir resolver isso facinho, tá bom? Tem que ser uma vitamina que se dissolva em lipídio, tá? Que se dissolva em óleo, azeite, certo? Seguindo, olha só. Tecnologia e sociedade. Nos dias atuais, certo? A variedade de substâncias sintetizadas em laboratório é muito grande. Entre elas, encontram-se as que já existem na natureza e aquelas que foram desenvolvidas pelos cientistas. Aí você pensa, né? Se podemos obter as substâncias de fontes naturais, como as plantas, por que sintetizá-las em laboratório? Para quê? Qual a utilidade? Os objetivos de produzir em laboratório ou na indústria uma substância que existe na natureza são vários motivos. Vamos aí. Primeiro, obter grande quantidade da substância sem comprometer o recurso natural, do qual ela pode ser retirada. Segundo, olha, reduzir o tempo de custo e produção. Muitas vezes a produção da substância em laboratório é mais rápida e mais barata do que sua extração de fontes naturais. A vitamina C é um exemplo. Ó. É muito mais rápido produzi-la por meio da síntese em laboratório do que aguardar o ciclo produtivo de uma laranjeira. Imagina, né? Eu quero vitamina C, então eu vou plantar uma laranjeira, vou esperar dar os frutos, né? Isso pensando numa indústria, tá bom? Porque você vai falar assim, eu vou no mercado, eu vou na feira e eu compro, mas e uma indústria para retirar aquela quantidade gigantesca de vitamina C? Para a indústria é mais fácil simplesmente produzir, né? E olha só, outra importância, gerar conhecimento científico para desenvolver novas substâncias que não são encontradas na natureza. A partir do momento que eu consigo reproduzir uma que a natureza, né, tem à disposição, eu consigo também aprender a fazer uma nova que não tenha na natureza, ok? Na produção das substâncias, ocorrem diversas transformações químicas que requerem energia, certo? Portanto, quanto maior é a produção, maior é o consumo de energia, ok? Parte da energia consumida nas indústrias é obtida de transformações químicas que ocorrem na queima de combustíveis. E a energia, você vai pensar também, né? Ela é necessária para a locomoção dos meios de transporte, que são essenciais para a logística de abastecimento e distribuição das indústrias. Esses meios de transporte utilizam como fonte de energia a gasolina, o álcool, né? O óleo diesel, o etanol, que é o álcool derivado da cana-de-açúcar, e a gasolina e o óleo diesel, que são derivados do petróleo, tá bom? Mas são combustíveis, né? Além do consumo de energia,
Problemas importantes envolvendo a produção industrial de substâncias consistem no grande consumo de matéria-prima e na geração elevada de resíduos. Lembra desse problema que a gente já estudou? Então, na tentativa de minimizar esses problemas, alguns procedimentos estão sendo adotados por laboratórios e indústrias. Por exemplo, olha só, dar preferência ao consumo de matérias-primas renováveis, dar preferência às transformações químicas que consomem menos energia e escolher e desenvolver processos que não geram resíduos. Ou, caso produzam, que a quantidade seja mínima e, preferencialmente, que esses resíduos não sejam tóxicos. Então, tem que ter uma responsabilidade na indústria também com relação à geração de resíduos e consumo de energia, certo? Só que, apesar dos desafios, a produção de novas substâncias é importante para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Uma curiosidade, olha só, o nylon, suas roupas, sejam elas feitas de material natural, como o algodão, a seda, a lã e o couro, sejam de material artificial, que é o sintético, como o nylon e o poliéster, foram obtidas por meio de transformações químicas produzidas naturalmente, por animais ou plantas ou em laboratório, certo? A invenção do nylon veio suprir as deficiências das fibras naturais, que são geralmente mais caras e de menor durabilidade, por exemplo, a seda, ou grossas demais, como a lã, que é inadequada para a confecção de tecidos finos e delicados. Os primeiros produtos feitos com fios de nylon foram as meias finas para as mulheres. Essas meias eram mais resistentes e secavam mais rapidamente do que as de seda, além de serem bem mais baratas. E a venda dessas meias ao público dos Estados Unidos, durante os anos de 1938 e 1939, atingiu um número impressionante, olha aí, 64 milhões de pares. Tá? E na imagem, talvez você conheça ou não, é a famosa estrela do cinema norte-americano das décadas de 1930 e 1940. Então, se você conhece é porque você está bem informado, Porque não é da sua época. E ela leiloou suas meias por $40 mil no comício de adesão à Segunda Guerra Mundial. E em razão desse conflito, uma promoção encorajou as mulheres a doar as meias de nylon com o objetivo de serem fundidas para fabricar tecidos que seriam usados em paraquedas. Ok? Olha só, a produção de novas substâncias é muito importante também no que se refere à melhoria da saúde. O grande desenvolvimento da medicina ocorreu paralelamente ao desenvolvimento de medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica, certo? Esses medicamentos permitiram a prevenção e o tratamento de diversas doenças. Por exemplo, as vacinas e os antibióticos diminuíram de maneira significativa o índice de mortalidade dos humanos, aumentando a expectativa e qualidade de vida, certo? Se eu tenho remédio para tratar as doenças, essa pessoa vai viver mais, ok? E aqui, olha, nessa imagem você tem o maquinário utilizado na produção de comprimidos, uma produção extremamente mecanizada, Então, além dos exemplos citados, o desenvolvimento tecnológico também é responsável pela mudança de muitos hábitos, podendo provocar melhoria na qualidade de vida. Entre a descoberta de uma tecnologia e sua aplicação efetiva, existe um intervalo de tempo que pode levar anos até décadas. E olha só, além dos exemplos citados, nós vamos ter aqui uma tabelinha mostrando a data da descoberta, de como se fabrica, como se produz aquele produto e essa comercialização. Repara aí, olha, fotografia, 1782, mas o uso foi só em 1838, tá? Nós vamos ter aí, vamos pegar o notebook ali embaixo, olha, 1981,
só começou a ser comercializado em 1990, tá? Então, durante esse intervalo de tempo, são realizadas pesquisas e o conhecimento científico é aplicado e desenvolvido. Essa etapa é importante para que a tecnologia descoberta possa ser utilizada com eficácia e segurança, certo? Não vai simplesmente só porque eu descobri, vou sair comercializando. Eu preciso primeiro fazer muitos testes, ver se aquilo ali é seguro, se realmente não é uma substância tóxica, se não gera um resíduo tóxico, né? Se não causa problemas de saúde, se não tem problemas com radiação. São tantas as questões a investigar que esse tempo entre a descoberta e a comercialização precisa existir mesmo, certo? E aí, olha, nós vamos chegar na nossa segunda atividadezinha, tá? E aí, olha só, muitos produtos alimentícios são comercializados em mais de uma embalagem. É o caso do chocolate, tá vendo aí do lado, que vem na caixa de bombons? Então, tem vários bombons, eles estão todos embrulhadinhos com um papel, ainda tem outro papel separando eles, eles estão dentro de uma caixa, certo? Agora, olha o seu trabalho neste exercício. Escreva qual é o material e a função de cada embalagem presente em uma caixa de bombons, além de suas vantagens e desvantagens. Por que eu tenho que embrulhar ele nesse papelzinho? Bombom por bombom. Qual a vantagem? Qual a desvantagem? Tá bom? Depois tem papelzinho separando. Qual o material? Por que é bom? Por que não é bom ter esse papel? Tá bom? Descreva aí as embalagens presentes nessa caixa, tá bom? E ainda tem uma perguntinha de número 2. Olha só, um gráfico. Olha a diferença, né? De 1965, a primeira barrinha, nem dá para ver. E olha a última, 2015, só subida. Então, o gráfico a seguir mostra o número de compostos químicos registrados pela Sociedade Americana de Química ao longo dos anos. Atenção, os valores indicados pelas barras são cumulativos de um ano para o outro, certo? Aí tem 4 perguntinhas para você responder, olha só. Primeira perguntinha, item A. Qual o número aproximado de compostos químicos registrados até 2015? Dá uma procuradinha aí no seu gráfico, certo? Depois, quantos anos demorou desde o começo dos registros para ser alcançado o número aproximado de 50 milhões de registros? Só olhar o gráfico, tá bom? C. Quantos anos demorou para o número aproximado de registros subir de 50 milhões para 100 milhões? Olha só, hein? Só olhar nas datas aí e fazer uma continha básica, né? E D. Por que nos dias de hoje o número de registros é muito maior do que nos anos 1970? Por que será, hein? Pensa aí um pouquinho, porque você sabe a resposta. Só escreve depois, tá bom? Terminado esse exercício, olha, você tem mais atividades para fazer, ok? Faça os 2 testes da página 346 e a tarefinha de casa também composta por 2 exercícios, ok? Resolva eles e aí na nossa próxima aula online eu vou fazer a correção, certo? Até mais, pessoal!